Olha o que diz o Salmo 34, versículo 5. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Eu me lembro que na minha infância, acho que com todo mundo que é pequeno é assim. Todo mundo que é pequenininho é assim. As pessoas olham e falam assim: eu olho para você e eu lembro de Davi, né? Todo mundo que é pequeno já ouviu isso. Eu olho para você, eu lembro de Davi. E eu sempre ouvi muito isso na minha infância. Toda a minha infância eu sempre ouvi as pessoas olharem para mim e falam: você é um Davizinho. Eu olho para você, eu lembro de Davi. O menor da casa, o menor da escola, o menor da igreja, o menor até na casa dos 7 anões eu era o menor. O menor de tudo. Eu olho para você, eu lembro de Davi. E eu achava aquilo o máximo. Porque eu conhecia as histórias épicas de Davi, né? Histórias épicas de Davi. Imagina eu ser igual o cara que vem um urso e ele mata o urso. Imagina eu ser igual um cara que vem um leão e ele mata um leão. Imagina eu ser igual um cara que ele pega, é ungido rei no meio dos seus irmãos ainda, não é? O menor da casa, no meio dos irmãos, sendo ungido rei. Imagina eu ser igual o homem que tem uma confiança tão grande em Deus que vai enfrentar um gigante sem armadura. Ainda está com a pedra na cabeça do gigante, derruba o gigante. Imagina eu ser igual o homem que foi rei, teve riquezas, teve influência. E eu achava aquilo o máximo, mas ninguém contava os parênteses da história de Davi, né? Porque a história de Davi não é só gigante, palácio, urso, leão. A história de Davi, na sua totalidade, ela conta a história de um homem completamente maluco, doido, inconstante. É o homem segundo o coração de Deus? É, mas é doido. Está em casa, era para estar na guerra, vê uma mulher tomando banho e fala: eu quero. Manda chamar. Chamam, ele toma aquela mulher para ele, aí fala: e agora o que eu faço com o marido que a mulher engravidou? Vou fingir que foi ele que engravidou ela. Chama o marido da guerra. O marido era tão fiel que mesmo embriagado ficou na porta do palácio de Davi para proteger ele. Falou: não tem jeito, vou ter que matar esse cara. Pensa se uma pessoa dessa é normal. Pensa se uma pessoa que maquina um plano dessa é uma pessoa normal. Quando eu fui conhecendo as histórias de Davi, eu falei: eu acho que eu não quero ser muito igual Davi, não. Né? Vou pegar as partes boas de Davi e as ruins a gente deixa, né? Esse homem, ele não era muito certo das ideias, não. Imagina um homem que vai parar dentro de uma caverna. Só gente boa dentro da caverna com ele. Só gente que estava devendo. Só gente que estava fugindo. Jogador do Vasco. Só gente boa com ele. Agora imagina esse homem nessa caverna virando o rei desses homens. A história de Davi, apesar de contar a história de um homem segundo o coração de Deus, de um homem que viveu milagres, de um homem que viveu grandes coisas, ela conta a história de alguém que é inconstante. Ela conta a história de alguém que tem suas falhas, seus erros, suas debilidades. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é tão misericordioso que Ele não nos permite que a gente seja conhecido pelas nossas debilidades, mas pelas impossibilidades que Ele realiza na nossa vida. Deus é tão misericordioso que Ele não permite que as pessoas olhem para nós e nos taxem como alguma debilidade que nós carregamos. Mas Ele faz com que a glória dEle na nossa vida seja tão reluzente que as pessoas olhem para nós e falem: você tem um coração de Deus, mesmo no meio das suas debilidades, mesmo no meio das suas dificuldades. Porque esse salmo que nós lemos é o salmo escrito por Davi. E a gente pensa assim, cara, uma declaração dessa, ele começa o salmo dizendo: louvarei ao Senhor em todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão, somente nele me gloriarei, que todos os humildes se alegrem, venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o teu nome. A gente pensa que um salmo de celebração como esse, ele é escrito por Davi no momento em que Davi derrubou o gigante, talvez. A gente pensa que um salmo, porque salmos são músicas, uma canção como essa é entoada por Davi
No momento em que ele recebe a coroa de rei, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios. A gente pensa que uma canção inspirada como essa, só poderia, uma canção de louvor e agradecimento e confiança, só poderia ser escrita por um homem que está vivendo um grande momento na sua vida. Mas esse salmo, o Salmo 34, se a sua Bíblia tem aqueles títulozinhos, vai falar que esse salmo é o salmo que Davi escreveu quando ele teve que fingir que estava doido para não morrer. Quando ele se apresenta diante do rei e alguém fala para ele, tá achando que fofoca é de hoje, irmão? É de muito tempo. Alguém fala para ele: Davi, ó, seguinte, Saul está planejando te matar. E aí, para não ser morto, Davi começa a arranhar as portas da cidade, deixa a barba cair pela barba, e o povo fala: ih, tá doido, expulsa esse homem da cidade. E eu quero te perguntar algo nessa noite. No momento da sua maior pressão, no momento da sua maior provação, no momento da sua maior dificuldade, no momento que as pessoas olharem para você e te taxarem como louco, qual vai ser a canção que você vai entoar ao Senhor? Porque a canção dos momentos alegres são maravilhosas. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Essa canção, no dia da alegria, fica até melhor de cantar. Ela tem um gosto, um sabor de mel, né? Ela tem um gosto melhor no dia da alegria. No dia do carro novo, no dia da casa nova, no dia que as coisas estão dando certo. Essa canção, ela tem um gosto melhor. Mas eu quero te perguntar, qual é a canção que está sendo entoada na sua vida nos momentos em que as coisas não acontecem da forma que você esperava? No momento em que você começa a ser taxado como louco, taxado como qualquer outro tipo de coisa, qual é a canção que o seu coração vai entoar ao Senhor? É por isso que esse homem tem um coração segundo o coração de Deus. Porque é um homem que no meio das suas debilidades, ele consegue encontrar um motivo de adorar ao Senhor. É um homem que no meio dos seus problemas, ele consegue encontrar uma razão para exaltar o nome de Jesus na vida dele. E eu quero te propor um desafio nessa noite, de mudar a canção que está sendo entoada no seu coração. Talvez você chegou aqui hoje e a canção do seu coração, ela expressa a amargura. Talvez como o profeta Abacuque: até quando, Senhor? Talvez a canção que está no seu coração, uma canção de luto, de tristeza, de revolta, porque algo aconteceu que você não entendeu, algo aconteceu que você não compreendeu, e hoje a única canção que sai do seu coração, ela está saindo de uma fonte completamente amargurada. E há quanto tempo você não consegue levantar de fato um aleluia para o Senhor? Quanto tempo de fato você não consegue levantar uma canção de adoração ao Senhor? Mas é nesse momento que a nossa fé precisa ser testada e aprovada. A palavra do Senhor nos diz, lá em Tiago: irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas tribulações. Porque a tribulação, ela produz a perseverança, a esperança, e a esperança nos torna perfeitos. A Bíblia conta uma história muito interessante de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão na Babilônia, cativos. E ontem eu ouvi uma palavra sensacional. Porque o cativeiro do Egito, ele quer te prender, pastor Alexandre. O Egito quer te acorrentar. A Babilônia não. O cativeiro da Babilônia não parece cativeiro, porque eles estão no palácio, com banquetes, com mesas postas, mas estão cativos.
Então a gente não pode temer, não deve temer o cativeiro do Egito. Esse tem algemas. Devemos temer o cativeiro da Babilônia. É aquele que nos prende sem a gente perceber. É aquele que nos corrompe de pouquinho em pouquinho. Esses 3 jovens estão lá e eles fazem uma escolha. Nós não vamos nos alimentar dos banquetes do rei. Eles e Daniel, não é? Tudo bem? Não se alimentaram. Aí fizeram um edito, um decreto. Quando tocaram a música, vamos todos nos ajoelhar diante da estátua do rei. Quando tocar o som da trombeta, todo mundo se dobra diante da estátua do rei. Eu acho que se tivesse sozinho eles não fariam. Mas a gente vai no efeito manada, né? Quando tocou a música, um olhou para o outro e falou assim: não vamos se prostrar não? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Eu me lembro uma vez que eu faltei aula no dia. Aí um amigo meu arrumou uma briga com um menino lá. Aí eu nem sabia o que tinha acontecido no outro dia. Cheguei, vamos pegar ele. Nem sabia nem o que tinha acontecido. Cheguei no outro dia, vamos juntar nós e vamos pegar ele. Vamos bater nesse menino. E a briga nem era comigo, eu tinha faltado aula no dia anterior. Mas fui, porque todo mundo falou que ia, eu falei, eu vou também. Chegou na porta da escola, tinha 30 esperando a gente. Se fosse 29, dava para encarar, mas 30 não dá não. Às vezes a gente vai no efeito manada, né? Eu creio que um olhou para o outro e falou assim: não vão se prostrar não? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Tocou a trombeta, todo mundo se ajoelha, só os 3 em pé. Aí o rei falou assim: eu vou dar outra chance para vocês. Toca de novo aí. Tocou. Não se prostraram. Você sabe o que isso resulta para vocês? Fornalha, né? Sim. E eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. E tem vezes que o inimigo ele vai aumentar a pressão sobre a nossa vida. Ele vai dobrar, triplicar, fazer 7 vezes maior a pressão sobre a nossa vida, para ver se a gente para e para ver se a gente desiste ou se a gente morre. Às vezes o inimigo vai nos levar a uma pressão tão elevada porque ele quer nos parar, mas porque ele sabe que muito maior o propósito e a unção que Deus tem sobre a sua vida. Só que presta atenção, porque o rei mandou aquecer quantas vezes mais? 7 é o número da perfeição. Quando o seu inimigo pensou que estava aumentando a pressão, ele estava aperfeiçoando o ambiente do sobrenatural na sua vida. Quando o inimigo pensou, agora eu mato ele, agora eu pressiono ele até o final, era Deus nas entrelinhas dizendo, não vai morrer porque está sendo aperfeiçoado. Eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite. Quanto maior a pressão, maior deve ser a sua confiança. Não mude a canção do seu coração diante das pressões de um mundo que não pode te matar e não pode te parar. Outra história interessante da Bíblia é de Paulo e Silas. Eles saem para pregar, pastor Alexandre. Aí eles convertem uma menina. É a primeira conversão por raiva que eu vejo na vida. A menina fica dias seguindo ele. Esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Aí Paulo, em nome de Jesus, se converte, minha filha. Pelo amor de Deus, ninguém te aguenta mais. A menina se converte. Quando essa menina se converte, os chefes que ganhavam dinheiro com ela não gostaram. Mandaram prender Paulo e Silas. E eles estão lá na cadeia. Amarrados, presos, cheios de correntes. E eles poderiam ficar na cadeia assim. A gente sai para pregar o evangelho e prendem a gente. Eu tenho um ministério e as pessoas ficam inventando fofoca de mim. Poxa, eu saio para servir a Deus e os irmãos ficam armando para tentar me derrubar. Eles poderiam deixar a amargura tomar conta da adoração deles. Eles poderiam deixar o ambiente mudar a adoração deles. Mas eles decidiram inverter a equação. Então não permita que o ambiente corrompa a sua adoração, mas faça com que a sua adoração transforme o ambiente. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas estão lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Presta atenção, porque a Bíblia ela é rica em detalhes, e eu acredito que cada detalhe da Bíblia ele carrega consigo um significado muito forte.
Qual era o horário que eles estavam cantando? À meia-noite. Era um fim de um ciclo e o início de um novo dia. O Senhor está nos perguntando nessa noite: qual vai ser a canção que vai dar o tom do novo ciclo que eu tenho para você? Vai ser uma canção de amargura ou vai ser uma canção de louvor? Vai ser uma canção de reclamação ou vai ser um aleluia? Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Qual vai ser a canção que vai determinar o início de uma nova estação? Eu sei que parece que a amargura vai durar para sempre, eu sei que parece que a crise vai durar para sempre, mas o Senhor está dizendo para algumas pessoas nessa noite: a meia-noite está muito perto, agora é a hora da sua adoração ser levantada para um novo ciclo se iniciar na sua história. O que é que você tem para o Senhor? Davi, um homem taxado como louco, um homem taxado como maluco, não presta. Davi foi tão maluco que fala: não serve nem para matar, pode deixar viver, não serve nem para a gente matar ele, vai fazer nem graça. E Davi poderia entoar uma canção dizendo que Deus é esse que promete palácios e dá cavernas. Nós poderíamos ter um salmo de Davi dizendo: Deus me abandonou para sempre. Nós poderíamos ter um salmo de Davi dizendo: Deus esqueceu das suas promessas. Nós poderíamos ter um salmo de Davi dizendo: Deus se esqueceu de mim. Mas nós temos salmos de Davi dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Nós temos salmos de Davi dizendo: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Nós não estamos falando de alguém que viveu uma vida constante e alegre. Nós não estamos falando de alguém que não cometeu falhas, que não viu o luto de perto, que não viu a provação de perto, que não pensou que estava tudo perdido. Nós estamos falando de um homem de verdade, que no meio das suas provações aprendeu a adorar a Deus. Sinto Deus aqui hoje. Eu sinto Deus aqui hoje. Como Paulo escreve lá aos Filipenses: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Contentamento não é um sentimento, porque sentimento não pode ser aprendido. Contentamento é uma atitude do coração. Paulo diz: eu aprendi a, no meio da prisão, continuar tendo um louvor de agradecimento a Deus. Eu aprendi no meio da crise do meu casamento, no meio de uma crise financeira, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema. Eu aprendi no meio do luto a entoar uma canção ao Senhor. Eu aprendi no meio do diagnóstico médico cantar: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu aprendi. E hoje eu vim aqui te ensinar que no dia que te taxarem como louco, você olha para as pessoas e diz: você acha que eu estou maluco, mas eu estou radiante. Eu posso até estar louco, mas eu sirvo a um Deus que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Eu sirvo a um Deus que, enquanto o mundo olha para mim e pensa que eu estou maluco de estar alegre no meio de um furacão, eu consigo olhar para Ele e dizer: eu estou radiante.
Mas aqui está o segredo do Salmo de Davi. Porque muitas vezes nós não estamos radiantes porque estamos olhando para a provação. Muitas vezes nós não estamos radiantes porque estamos olhando para a dificuldade. Muitas vezes não estamos radiantes de alegria porque estamos olhando para o que estão falando, para o que estão pensando, para o que vai acontecer amanhã. Davi nos ensina um segredo: os que olham para ti estão radiantes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu imagino a profundidade do coração de Davi, quando ele escreve assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porque Davi teve muitos momentos de glória, e ele poderia escrever nesse salmo: um menino derrubar de gigantes expressa a glória de Deus. Um pastorzinho de ovelhas matar leões e ursos proclama a glória de Deus. Um improvável virar rei proclama a glória de Deus. Por que Davi escolhe os céus, sendo que ele tinha tantos momentos épicos da vida dele para falar da glória de Deus? Porque Davi entendeu um princípio: nos dias bons, nos dias maus, nos dias da alegria, nos dias do choro, certamente ele olhava para o céu, a noite passava e o dia amanhecia, e ele entendia: a minha vida pode estar mudando, mas Deus permanece o mesmo. E a glória de Deus não está nas glórias da nossa vida, a glória de Deus está em quem Ele é. Aí ele fala assim: o dia faz uma declaração para outro dia. Dia, na linguagem poética de Salmos, são momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos bons, momentos de bênção. Então Davi está nos ensinando: no dia bom, construa uma declaração de fé. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz, Ele pode fazer milagre, Deus é fiel na minha vida. No dia bom, que tudo dê certo, faça uma declaração de fé no seu coração, que Deus é fiel, Ele pode fazer. Aí ele continua dizendo: e uma noite traz sabedoria, mostra sabedoria a outra noite. E aí Davi está nos ensinando outro princípio, porque noite, na linguagem poética dos Salmos, são momentos ruins, de escuridão. E Davi está dizendo: no dia bom você faz declarações, e no dia mau você aprende. No dia mau o Senhor gera sabedoria em você. No dia que as coisas não derem certo, você se torna melhor. Então no dia bom construa declarações: Deus é bom. No dia mau você aprende, você desenvolve sabedoria. Por quê? Porque você parou de olhar para uma situação e você passou a olhar para Ele. E os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti, para ti. E aí no finalzinho do Salmo, Davi diz o seguinte: Salmo 34, versículo 18: o Senhor está perto dos que têm talento, dinheiro, status, seguidor no Instagram. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Tudo que Deus quer é o seu coração sincero diante dele. Você não precisa dar seu talento para Ele. Você não precisa, até porque foi Ele que te deu. Você não precisa dar dinheiro para Ele. Você não precisa. Tudo que você precisa entregar é o seu coração para Ele. Às vezes a gente acha assim: Deus está perto do pastor que sabe pregar. Deus está perto daquele cantor que canta e a gente parece que a gente vai para o céu. Deus está perto daquele irmão que profetiza, daquele irmão que revela até o que o irmão comeu no almoço ontem. É desse que Deus está perto. Não, muitas vezes não. Muitas vezes Deus está mais perto daquele irmão que ninguém dá nada, mas que tem o coração derramado diante dele, do que daquele que você acha que tem tudo, mas que já se afastou de Deus há muito tempo. E aqui, gente, não é um qualquer falando. Não é um Zé Ninguém falando.
Sou eu falando? Ah, tá falando besteira. O que o pastor Marcos tem para falar? Agora, a gente está falando de um rei. A gente está falando de um cara que teve dinheiro, que teve glórias, que teve tudo que ele queria na vida. E ele fala assim, não adiantou nada. Enquanto eu não posicionei meu coração diante do Senhor, ele continuava longe. Por isso eu quero te dizer que a canção que será entoada pelo seu coração a partir dessa noite vai definir a sua nova estação. Agora, como é que você quer sair daqui? Com seu coração cheio de amargura e falta de perdão ainda? Ou você quer sair daqui com um aleluia, aleluia? Você quer sair daqui com o rosto obscuro, triste, com a sua face desfigurada pelas tribulações? Ou você quer sair daqui radiante, pronto para um novo tempo em Deus, pronto para pisar em uma nova estação, dizendo, Senhor, amanhã começa um jejum e amanhã começa um novo eu. A amargura não vai tomar conta mais, os problemas vão continuar acontecendo, mas eles não vão dominar o meu coração. Decida hoje perdoar quem precisa ser perdoado. Decida hoje colocar diante de Deus situações que ainda te machucam. Decida hoje entoar uma nova canção ao Senhor para uma nova estação na sua vida. Porque a nova estação de Paulo e Silas, quando eles escolhem o tema que seria, e eles estão adorando e não reclamando, a nova estação começa com libertação. Às vezes você fala assim, deixa Deus me tirar dessa situação e eu adoro. E Deus está falando, deixa você adorar que eu te liberto. Paulo e Silas estão adorando, e a estação é inaugurada com um terremoto. Cadeias se abrem e eles são libertos. Talvez a sua libertação está só esperando a sua adoração. Talvez essa amargura que você está carregando só está esperando você se entregar ao Senhor de forma completa e restrita, dizendo, Senhor, está aqui. É isso. Eu sei que é simples para um rei, mas eu não tenho nada. E é isso que Ele quer, um coração quebrantado. Não precisa de ouro, não precisa de nada. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Qual vai ser a canção que vai definir a sua nova estação? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.